Nas sombras da história, envolvidos no manto da noite eterna, onde ecoam os sussurros do proibido, jazem os deuses mais temidos do panteão azteca. Essas não eram divindades que ofereciam conforto ou promessas de redenção aos mortais desesperados. Eram entidades poderosas e implacáveis que exigiam devoção absoluta, selada ritualmente com o sangue quente dos vivos. Para os astecas, a vida era um fio frágil suspenso sobre um abismo de caos primitivo e terrível, um vórtice que só podia ser apaziguado através de oferendas sombrias e cerimônias que honravam essas cruéis divindades. Estes deuses transcendiam a mera incorporação de forças naturais ou aspectos abstratos do universo conhecido. Representavam as profundezas mais escuras da alma humana, as emoções mais primitivas e viscerais e as lutas mais fundamentais da existência mortal. No coração palpitante da sua adoração jazia uma verdade aterrorizante e inescapável. Vida e morte, criação e destruição, estavam perpetuamente entrelaçadas numa dança macabra e eterna, e manter o equilíbrio cósmico exigia oferendas humanas constantes. Os rituais executados em seus nomes sagrados eram simultaneamente atos de devoção suprema e desespero profundo. Foram meticulosamente planejados para apaziguar forças que poderiam destruir tanto o indivíduo quanto a comunidade inteira, se não fossem adequadamente honradas com sangue e sofrimento. Cada cerimônia era uma negociação desesperada com o cosmos, uma tentativa de manter as forças do caos afastadas através do sacrifício supremo. Hoje, enquanto desvelamos o véu que cobre os mistérios destes deuses astecas, mergulhamos num mundo onde o sagrado e o macabro se encontram numa fusão perturbadora. Preparem-se para uma jornada através dos mistérios e terrores dos deuses mais cruéis dos astecas, cujas histórias sangrentas e rituais horríveis revelam um lado da natureza humana raramente exposto à luz da civilização moderna. Antes de prosseguirmos nesta exploração das trevas, devemos alertar que o conteúdo desta narrativa não é adequado para indivíduos sensíveis ou impressionáveis. Se acreditam que poderão sentir-se desconfortáveis ou profundamente afetados pelas descrições que se seguem, recomendamos vivamente que não continuem. Se decidirem prosseguir, façam-no com a consciência de que irão confrontar aspectos da experiência humana que desafiam nossa compreensão moderna da moralidade e da espiritualidade. Huitzilopochtli, cujo nome significa Beija-Flor do Sul, numa tradução aparentemente inocente, é uma das figuras mais proeminentes e terríveis do panteão azteca. Este deus encarnava simultaneamente a força implacável do sol e a fúria devastadora da guerra, sendo o patrono sagrado dos mexicas, o grupo étnico que posteriormente fundaria o poderoso Império Azteca. Para os mexicas, Huitzilopochtli não era apenas um deus protetor benevolente, mas também um guia impiedoso rumo à grandeza, embora essa grandeza custasse um preço terrível em vidas humanas. Segundo a mitologia azteca complexa e sanguinária, Huitzilopochtli foi milagrosamente concebido por Coatlicue, a deusa da terra, que engravidou misteriosamente depois de uma bola de penas coloridas ter caído sobre o seu peito durante uma cerimônia religiosa. Esta conceição sobrenatural imortalizou Huitzilopochtli como uma divindade destinada à grandeza desde o momento da sua criação. Mas o seu nascimento foi marcado por conflito violento e derramamento de sangue familiar. Os outros filhos de Coatlicue, horrorizados por esta gravidez inexplicável e considerando-a uma desonra terrível para a família divina, decidiram tirar a vida à sua mãe para preservar a sua honra manchada. No entanto, no momento exato em que Huitzilopochtli nasceu, emergiu completamente armado e possuindo força sobrenatural devastadora. Imediatamente derrotou os seus irmãos numa batalha brutal e sanguinária, incluindo a sua irmã Coyolxauhqui, que foi violentamente atirada do topo de uma montanha sagrada, o seu corpo despedaçando-se nas rochas abaixo. Este ato violento e fratricida não apenas estabeleceu Huitzilopochtli como o deus supremo da guerra,
mas também como o guardião eterno do Sol, uma entidade que necessitava constantemente de ser alimentada com oferendas mortais para manter a sua força divina e garantir a sua jornada diária através dos céus. Para os astecas, cada nascer do sol representava uma vitória épica de Huitzilopochtli sobre as forças primordiais das trevas. Uma batalha cósmica diária que só podia ser vencida através de cerimônias rituais sombrias e sangrentas. O ritual mais importante em honra de Huitzilopochtli era a cerimônia Toxcatl, realizada durante o mês Panquetzalistli do calendário asteca complexo. Neste ritual elaborado e terrível, um prisioneiro de guerra era cuidadosamente selecionado para representar o próprio Deus na Terra durante um ano inteiro. Este indivíduo, conhecido como Ixiptla, vivia com todos os privilégios de um nobre asteca, sendo tratado com reverência e respeito. Mas o seu destino final era selado desde o momento da sua escolha, a morte sacrificial no altar sagrado. Durante o seu ano como representação viva do Deus, o Ixiptla era adorado pela população, recebia as melhores comidas, roupas luxuosas e era tratado como uma divindade encarnada. No entanto, esta vida de privilégio era apenas uma preparação elaborada para o sacrifício final. No último dia da cerimônia Toxcatl, o Ixiptla era conduzido ao Templo Maior, onde, perante uma multidão de espectadores extasiados e aterrorizados, o seu coração ainda palpitante era arrancado do peito e oferecido ao Deus numa demonstração macabra de devoção. O que se seguia com a carne do sacrificado era tão horrífico que desafia qualquer descrição civilizada. Este ritual não servia apenas para manter o poder de Huitzilopochtli, mas também para reforçar a autoridade suprema dos mexicas, que se viam como o povo escolhido do Deus sanguinário. Num mundo onde a guerra era constante e a morte omnipresente, Huitzilopochtli oferecia a promessa tentadora da vitória. Mas essa vitória exigia um fluxo constante de oferendas humanas para satisfazer a sua sede insaciável de sangue. Tezcatlipoca, cujo nome se traduz como espelho fumegante, é uma das divindades mais complexas e aterrorizantes de todo o panteão asteca. Deus da noite eterna, da feitiçaria sinistra, da discórdia e da guerra implacável, Tezcatlipoca era conhecido pela sua natureza caprichosa e cruelmente impiedosa. Era um Deus que podia trazer tanto prosperidade abundante quanto ruína completa àqueles que o adoravam, dependendo inteiramente do seu humor divino e incompreensível. Nas suas mãos poderosas, carregava sempre um espelho de obsidiana polida, através do qual podia observar tudo o que acontecia no mundo dos mortais e dos deuses. Este espelho não apenas lhe permitia vigiar o destino dos homens, com olhos que tudo viam, mas também refletia as verdades mais sombrias e perturbadoras do universo, verdades que frequentemente levavam aqueles que ousavam contemplá-las à loucura completa e irreversível. O culto de Tezcatlipoca estava profundamente enraizado no medo paralisante e na incerteza constante. Ao contrário de outros deuses que podiam ser apaziguados com oferendas regulares e previsíveis, Tezcatlipoca exigia devoção constante e absoluta, pois qualquer erro na sua adoração podia resultar em desastre catastrófico. Acreditava-se que este Deus possuía o poder absoluto de manipular o destino dos homens, conduzindo-os à grandeza suprema ou à destruição completa, segundo a sua vontade divina e incompreensível. Este poder absoluto sobre o destino humano tornava Tezcatlipoca simultaneamente temido, respeitado e profundamente odiado, pois a sua influência era completamente impredizível e frequentemente cruel sem razão aparente. Os mortais nunca sabiam se as suas orações seriam atendidas com bênçãos ou maldições, se os seus sacrifícios seriam aceitos ou rejeitados com consequências terríveis. Um dos rituais mais importantes em honra de Tezcatlipoca era a cerimônia Toxcatl, que, tal como no caso de Huitzilopochtli, envolvia o sacrifício meticuloso de um Ixiptla. No entanto, o processo era ainda mais sinistro e psicologicamente torturante. Durante um ano inteiro,
O Ixiptla de Tezcatlipoca vivia como o próprio Deus encarnado na terra, carregando o espelho sagrado de obsidiana e recebendo a adoração reverente do povo. Este homem, escolhido pela sua beleza física extraordinária e perfeição corporal, simbolizava a própria encarnação de Tezcatlipoca, e o seu destino estava selado desde o momento da sua seleção. Vivia numa existência paradoxal, adorado como um deus, mas condenado à morte certa. Durante o seu ano de divindade, era alimentado com os melhores alimentos, vestido com as mais finas roupas e tratado com uma reverência que bordeava o fanatismo religioso. No dia final da cerimônia, o Ixiptla era conduzido a um altar sagrado, onde tinha de quebrar ritualmente o espelho de obsidiana. Um ato simbólico que representava a destruição da sua própria vida e a entrega total do seu ser a Tezcatlipoca. Após este momento de terror supremo, o seu coração era arrancado do peito e oferecido ao Deus, que, segundo as crenças, o consumia para obter a força vital necessária à manutenção do seu poder cósmico. Este ritual não servia apenas para manter o poder de Tezcatlipoca, mas também para lembrar constantemente ao povo a fragilidade extrema da vida humana e a natureza efêmera do poder mortal. Tezcatlipoca estava também intimamente associado ao conceito de nahualismo, a crença na capacidade sobrenatural dos humanos de se transformarem em animais ou espíritos através de magia negra e feitiçaria. Dizia-se que Tezcatlipoca podia assumir qualquer forma física, desde um jaguar feroz até um coiote astuto, e que aqueles que conseguiam conectar-se com o seu poder sombrio podiam adquirir habilidades sobrenaturais extraordinárias. No entanto, este dom terrível vinha com um preço horrífico. Os nahuales eram condenados a servir Tezcatlipoca pelo resto das suas vidas, e qualquer traição ao Deus resultaria numa morte violenta e prematura, frequentemente precedida por tortura física e mental insuportável. A figura complexa e perturbadora de Tezcatlipoca é uma representação perfeita da natureza dual do universo azteca, onde o sagrado e o profano, o bem e o mal, estavam inseparavelmente entrelaçados numa dança eterna de poder e destruição. Através do seu espelho fumegante, Tezcatlipoca não apenas refletia a realidade tal como ela era, mas também a distorcia de formas incompreensíveis, revelando as sombras que se escondiam em cada canto do mundo e em cada coração humano. No reino sombrio e gelado de Mictlan, o submundo azteca, onde reinava um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos gemidos dos mortos, governava Mictlantecutli, o deus implacável da morte e senhor absoluto dos mortos. O seu domínio não era um lugar de paz eterna ou descanso merecido, mas sim um reino de sombras impenetráveis, silêncio ensurdecedor e decomposição constante. Mictlantecutli é uma das figuras mais aterrorizantes de todo o panteão azteca, tipicamente representado como um esqueleto ambulante ou uma figura cadavérica com pele apodrecida, ainda agarrada aos seus ossos branqueados. Estava sempre rodeado por emblemas sinistros da morte, crânios humanos polidos, ossos cruzados e outros símbolos macabros que refletiam a sua natureza implacável, imutável e eternamente presente na vida de todos os mortais. A sua aparência horrífica era um reflexo perfeito da sua essência divina, inexorável como a passagem do tempo, imutável como as leis do cosmos e eternamente presente em cada momento da existência mortal. Para os aztecas não havia escape possível do poder de Mictlantecutli, pois no final, todas as estradas da vida conduziam inevitavelmente ao seu reino sombrio e frio. Mictlan era o destino final para a maioria dos mortos, um lugar sombrio e desafiador, repleto de obstáculos terríveis e provações que testavam até aos limites a resistência das almas dos falecidos. Cada alma tinha de percorrer 9 níveis diferentes e progressivamente mais difíceis antes de poder finalmente descansar. E cada nível estava repleto de perigos mortais
e provações aparentemente impossíveis de superar. Entre estes desafios, incluíam-se montanhas colossais que se moviam para esmagar os viajantes indefesos, rios caudalosos de sangue coagulado que tinham de ser atravessados com a ajuda de cães especialmente treinados, ventos cortantes capazes de despedaçar a carne dos ossos e criaturas monstruosas que devoravam as almas dos incautos. Mictlantecutli e a sua esposa Mictlantecuhtli reinavam sobre este reino aterrorizante e decidiam o destino final das almas que ali chegavam, muitas vezes mantendo-as em tormento eterno, apenas por capricho divino. Embora Mictlantecutli não fosse um deus que exigisse oferendas com a mesma frequência sanguinária que Huitzilopochtli ou Tezcatlipoca, era adorado através de oferendas de sangue e outros rituais macabros para garantir uma passagem segura para o submundo. Um dos rituais mais conhecidos e praticados era a oferenda de animais, especialmente cães, que se acreditava acompanharem e guiarem as almas na sua jornada perigosa através de Mictlan. Estes cães fiéis eram frequentemente enterrados vivos ao lado dos seus donos falecidos para garantir que pudessem atravessar o terrível rio de sangue e chegar ao seu destino final no submundo. Esta prática cruel, mas considerada necessária, refletia a crença profundamente enraizada de que a morte não era um fim, mas apenas o início de uma jornada ainda mais perigosa e desafiadora. Mictlantecutli era também especialmente honrado durante o festival elaborado do Dia dos Mortos, uma tradição profundamente enraizada nos costumes pré-hispânicos que perdura até aos dias de hoje na cultura mexicana moderna. Durante este festival anual, acreditava-se que os mortos podiam temporariamente regressar ao mundo dos vivos, e altares elaborados eram preparados com oferendas cuidadosamente escolhidas de comida, flores perfumadas e outros itens considerados necessários para receber adequadamente os espíritos dos antepassados. Embora o festival tenha evoluído significativamente ao longo dos séculos, absorvendo influências cristãs e modernas, o medo ancestral e o respeito profundo por Mictlantecutli e pelo poder inescapável da morte permanecem presentes e palpáveis na cultura mexicana contemporânea. O terror associado a Mictlantecutli deriva não apenas da sua aparência aterrorizante ou do seu domínio sombrio, mas também da inevitabilidade absoluta do seu poder divino. Não importava quão poderosos, ricos, virtuosos ou influentes os mortais fossem durante as suas vidas terrenas, todos, sem qualquer exceção, estavam destinados a encontrar-se com Mictlantecutli na morte. Este Deus implacável não oferecia redenção espiritual nem castigo eterno baseado nas ações terrenas. Oferecia simplesmente a realidade fria e incontestável do fim. Um lembrete constante e perturbador da fragilidade extrema da existência humana e da natureza temporária de todas as conquistas mortais. Nas alturas inacessíveis das montanhas sagradas e nas profundezas turbulentas das nuvens carregadas de tempestade, habitava Tlaloc, o Deus poderoso da chuva, das tempestades devastadoras e da fertilidade agrícola. Mas não se deixem enganar pela sua associação aparentemente benéfica com a vida e o crescimento das colheitas. Tlaloc era também um Deus de destruição implacável, capaz de desencadear a sua fúria divina através de inundações catastróficas, tempestades aterrorizantes e secas prolongadas que podiam devastar civilizações inteiras. Os astecas viviam num equilíbrio extremamente precário e constantemente ameaçado com as forças da natureza. E Tlaloc era a encarnação perfeita deste equilíbrio delicado, um Deus que podia trazer tanto abundância extraordinária quanto ruína completa com a simples mudança de um vento ou a formação de uma nuvem no horizonte. A sua natureza dual tornava-o simultaneamente adorado e temido, venerado e evitado, numa relação complexa que definia a própria essência da experiência religiosa asteca. Tlaloc era especialmente reverenciado no topo do templo maior em Tenochtitlan, partilhando este espaço sagrado com Huitzilopochtli,
numa demonstração clara da sua importância suprema no panteão asteca. Enquanto Huitzilopochtli exigia oferendas sangrentas para manter o sol no seu curso celestial, Tlaloc demandava rituais ainda mais terríveis para garantir a chuva vital e a fertilidade da terra que sustentava toda a civilização asteca. Sem a benevolência caprichosa de Tlaloc, as colheitas definhariam sob o sol escaldante, a fome espalharia pela população como uma praga implacável, e toda a civilização asteca entraria em colapso numa espiral descendente de caos e morte. Por esta razão fundamental, os rituais oferendos a Tlaloc eram talvez os mais aterrorizantes e cruéis de todo o complexo sistema religioso asteca. A oferenda de crianças inocentes era uma parte central e inescapável do culto a Tlaloc, baseada na crença perturbadora de que as lágrimas das crianças tinham o poder mágico de atrair a chuva do céu. Acreditava-se que quanto mais as crianças chorassem durante o sacrifício, mais abundante seria a chuva que Tlaloc enviaria em resposta às suas súplicas desesperadas. Consequentemente, os mais jovens e inocentes eram sistematicamente selecionados para serem oferecidos a este Deus cruel durante as cerimônias elaboradas realizadas em sua honra. No topo das montanhas mais altas, onde se acreditava que Tlaloc tinha a sua residência divina, crianças pequenas eram levadas em procissões solenes e oferecidas ao Deus, numa demonstração de desespero religioso que desafia a compreensão moderna. Os seus rituais, acompanhados por gritos agoniantes e lágrimas abundantes, eram considerados uma súplica direta ao Deus para enviar as chuvas que garantiriam a sobrevivência de todo o povo asteca. O ritual específico a Tlaloc, conhecido como Atocahualo, era um espetáculo horrífico que testava os limites da resistência emocional mesmo dos participantes mais devotos. As crianças selecionadas, vestidas com trajes elaborados que imitavam a aparência de Tlaloc, eram conduzidas em procissão solene até aos altares sagrados, onde seriam oferecidas como sacrifício numa tentativa desesperada de apaziguar o Deus e garantir o seu favor divino. Se a oferenda fosse aceite pelo Deus caprichoso, Tlaloc enviaria a chuva abundante que fertilizaria a terra e garantiria colheitas abundantes. Se fosse rejeitada ou considerada inadequada, podia enviar secas devastadoras ou tempestades destrutivas que arrasariam completamente as colheitas e condenariam o povo à fome e ao sofrimento prolongado. A natureza dual de Tlaloc, simultaneamente como doador generoso de vida e agente implacável de destruição, tornava-o um dos deuses mais temidos e respeitados de todo o panteão asteca. O seu poder sobre os elementos colocava-o numa posição de importância suprema, e o seu favor era procurado através de oferendas elaboradas e orações desesperadas, enquanto a sua ira era temida com cada nuvem escura que surgia no horizonte distante, prenunciando tempestades que podiam tanto salvar quanto destruir toda uma civilização. Xiptotec, conhecido pelo título aterrorizante de Nosso Senhor, o Esfolado, é uma das divindades mais enigmáticas e perturbadoras de toda a mitologia asteca complexa. Associado simultaneamente à fertilidade agrícola, à renovação cíclica da vida e à guerra implacável, Xiptotec era um deus de contrastes extremos e paradoxos profundos, um ser divino que representava tanto a vida quanto a morte, tanto a criação quanto a destruição, tudo através do processo terrível e fascinante da renovação simbolizada pela pele esfolada. O culto sinistro de Xiptotec estava centrado no ritual horrífico do Tlacacxipehualistli, uma das cerimônias mais macabras e perturbadoras de toda a religião asteca elaborada. Durante este ritual anual, as vítimas selecionadas eram sistematicamente sacrificadas e a sua pele era cuidadosamente removida num processo que imitava o modo como uma serpente muda naturalmente a sua pele para permitir o crescimento contínuo. Esta pele humana tornava-se então numa vestimenta sagrada, um manto cerimonial simbolizando a transição fundamental de uma estação para outra,
da morte para a vida, do velho para o novo. O ritual refletia a crença asteca profundamente enraizada de que a vida tinha de ser constantemente renovada através de atos de sacrifício extremo, tal como a pele de uma serpente deve ser descartada para que o animal possa continuar a crescer e prosperar. As oferendas humanas a Xip-Totec não eram apenas um tributo sanguinário ao Deus cruel, mas também uma tentativa desesperada de garantir a continuidade do ciclo eterno de vida e morte que sustentava toda a existência. Este ciclo implacável garantia não apenas a sobrevivência da comunidade, mas também a renovação constante das forças vitais que mantinham o universo em funcionamento harmonioso. O processo de remoção da pele humana, no entanto, não era apenas um ato físico brutal. Possuía um significado espiritual profundo e complexo que transcendia a mera violência aparente. O ato de esfolamento representava simbolicamente a remoção das impurezas acumuladas, a transformação radical do velho no novo e a preparação meticulosa da alma para o seu renascimento espiritual numa forma mais pura e evoluída. Os sacerdotes que vestiam estas peles humanas não se tornavam apenas símbolos externos de Xip-Totec, mas encarnavam literalmente o processo de renovação que o Deus representava no cosmos asteca. Durante os 20 dias em que usavam estas vestimentas macabras, estes sacerdotes eram tratados com uma mistura de reverência absoluta e terror paralisante, pois representavam simultaneamente a morte e a vida, a destruição e a criação. As cerimônias em honra de Xip-Totec eram realizadas durante o início da estação de crescimento agrícola, quando a terra despertava do seu sono invernal e começava a produzir nova vida. Este timing não era coincidencial. Representava a crença de que a renovação da vida humana, através do sacrifício, era diretamente paralela à renovação da vida vegetal através do crescimento natural das plantas. A imagem perturbadora de Xip-Totec, frequentemente representado usando a pele de uma vítima sacrificial, como se fosse uma roupa comum, servia como um lembrete constante de que a vida e a morte estavam inseparavelmente entrelaçadas no tecido fundamental da existência. A sua adoração exigia dos fiéis uma aceitação profunda da natureza cíclica da vida, onde a morte não era vista como um fim definitivo, mas como uma transformação necessária que permitia o renascimento e a renovação contínua. Os rituais de Xip-Totec ensinavam aos astecas que nada na vida era permanente ou imutável, e que todas as formas de existência, desde a mais humilde planta até ao mais poderoso imperador, estavam sujeitas aos mesmos ciclos implacáveis de nascimento, crescimento, morte e renascimento que governavam todo o universo conhecido. Os deuses astecas que exploramos nesta jornada, através das profundezas da religiosidade pré-hispânica, ensinam-nos uma verdade simultaneamente dura e profunda sobre a natureza fundamental da existência humana. A vida está inextricavelmente ligada à morte numa dança cósmica eterna, e o equilíbrio delicado que sustenta o mundo é simultaneamente frágil e poderosamente resistente. Através das suas cerimônias sangrentas de devoção absoluta, os astecas reconheceram uma realidade que muitas culturas modernas preferem ignorar ou negar. Reconheceram que tudo na vida tem um custo terrível que deve ser pago, e que a fertilidade, a vitória militar e a paz social devem ser constantemente conquistadas e mantidas através de sacrifícios que testam os limites da resistência humana. Estes rituais, embora aterrorizantes para a sensibilidade moderna, refletem uma compreensão profunda e inquietante da natureza transitória da existência e da necessidade absoluta de honrar tanto a luz quanto as trevas que coexistem em cada momento da vida. A adoração destes deuses cruéis e implacáveis não era motivada apenas pelo medo paralisante ou pela superstição primitiva, mas também por uma sabedoria ancestral que reconhecia a interdependência fundamental de todas as forças que moldam a realidade.
Os astecas compreenderam que tentar honrar apenas os aspectos luminosos da divindade, ignorando as suas manifestações sombrias e destrutivas, resultaria inevitavelmente num desequilíbrio cósmico com consequências catastróficas. A história fascinante e perturbadora destes deuses convida-nos a refletir profundamente sobre as nossas próprias vidas contemporâneas, a valorizar cada momento precioso da nossa existência e a reconhecer que as nossas próprias oferendas, sejam de tempo precioso, energia vital ou amor incondicional, são o que mantém o nosso equilíbrio pessoal e espiritual. Numa sociedade moderna frequentemente obcecada com o progresso constante e a acumulação material, estas antigas divindades lembram-nos que alguns aspectos fundamentais da condição humana permanecem eternamente inalterados. Em última análise, estes mitos sanguinários e rituais aterrorizantes lembram-nos que somos parte integrante de um equilíbrio eterno entre forças opostas que moldam continuamente o nosso mundo. A lição mais profunda que podemos extrair destas tradições ancestrais não é que devemos abraçar a violência ou o sacrifício literal, mas que devemos reconhecer e aceitar a totalidade da experiência humana, incluindo seus aspectos mais sombrios e desafiadores. Os deuses astecas, nas suas manifestações simultaneamente criadoras e destrutivas, espelham a própria natureza dual da existência humana. Através da compreensão das suas histórias complexas e dos rituais que inspiraram, podemos desenvolver uma apreciação mais profunda da rica tapeçaria da experiência humana e da sabedoria que pode ser encontrada mesmo nos aspectos mais perturbadores da nossa herança cultural coletiva. Se desejam mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios ocultos e no conhecimento esotérico que transcende as fronteiras convencionais da compreensão, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever o canal para mais conteúdo revelador que desafia as percepções convencionais da realidade. Até a próxima exploração das profundezas do conhecimento humano, onde continuaremos a desvendar os segredos que as civilizações antigas guardaram cuidadosamente nas sombras da história.